Shalom, queridos! Mais uma semana, mais um capítulo da Bíblia e hoje é Ezequiel, capítulo 15. Glórias a Deus! Nosso discipulado de excelência, Jesus é a palavra, nós estamos coladinho com Ele. Nossos capítulos 15, 17, nos capítulos 15 e 17, temos 3 parábolas. Uma parábola que é uma verdade envolta em uma história ou figura de linguagem. Boa parte do ensino de Jesus foi feito por meio de parábolas. Muitos dos profetas do Antigo Testamento, incluindo Ezequiel, também ensinaram desta maneira. Ezequiel 15 é uma parábola acerca de uma videira. O profeta utiliza metáfora da videira 3 vezes. Ao longo de 5 capítulos, 15, de 1 a 8, 17, de 5 a 10, 19, de 10 a 14. O que a videira possui que a torna mais importante que outras árvores da floresta? Nada. Outras árvores produzem madeira útil, mas a madeira da videira é macia, frágil, torta e geralmente de pequeno porte. O único propósito da videira é dar frutos. Quando não dá fruto, é inferior às outras árvores. Então, se o povo de Deus perde o seu propósito distintivo de não dar fruto de justiça, então são mais inúteis do que as pessoas do mundo, se não der fruto de justiça. Pela ótica da parábola, portanto, os judeus foram considerados inferiores às outras nações. Misericórdia, não é? Que a igreja não aconteça isso em nome de Jesus. Na verdade, a igreja está enxertada em Israel. Hoje nós somos judeus e gentios convertidos a Jesus e vamos subir para estar com ele naquele grande dia. Mas nesse período aqui, nós vemos que Israel ainda não está, a igreja não está enxertada, ela não tinha ainda sido inaugurada pelos 12 discípulos israelitas, os apóstolos do Senhor Jesus. Então, nós vemos aqui a palavra hebraica, aqui para a videira, indica um ramo que só é útil quando está dando frutos. A madeira não é útil o suficiente para qualquer outra finalidade a não ser para alimentar o fogo. Portanto, como Israel não está produzindo frutos, o fogo do juízo de Deus é iminente. Ezequiel 15:8 diz: arrasarei a terra porque eles foram infiéis. Palavra do Senhor, do soberano, o Senhor. Se uma videira for frutífera, é valiosa, mas se não for frutífera, é sem valor algum. É inútil. Será lançada ao fogo. Isso simboliza a forma na qual Judá havia se tornado inútil para o Senhor
e agora não servia para nenhum outro propósito, além de ser queimada em julgamento. Aqui você já sabe que tudo está apontando Jesus e tudo está apontando a igreja hoje também. Israel aponta a igreja, Jesus aponta a Bíblia de Gênesis a Malaquias, aponta Jesus, a igreja de Jesus, o noivo e a noiva, o noivo e a noiva. E aqui está mostrando Jesus por causa das coisas que vocês aprenderam, como, por exemplo, falar sobre redenção de Gênesis até Malaquias, Deus ensinando sobre redenção, apontando Jesus. Ele é o nosso Redentor, Ele nos comprou. E de Gênesis a Malaquias você vê que Deus não aceita dívida. Toda dívida tem que ser resgatada. Se não tivesse nada, até os filhos se tornavam escravos. Então, tudo isso era ensinando sobre Jesus, que Ele ia fazer isso conosco, ia nos redimir, ia nos comprar, e só não somos considerados escravos por causa do amor incondicional de Deus, porque na verdade nós somos filhos por causa disso, porque nós somos comprados. E Deus, em vez de nos deixar como escravos, nos deixou como filhos. Que bondade, que amor grande. Então, o que nós vemos aqui é que o Senhor diz que o seu povo, o valor deles é se frutificar, né? E a parábola aqui é justamente para mostrar isso. A parábola ajuda a gente a entender. Então, ainda está dando para entender, né? Que é para mostrar isso, que se não desse fruto, não tinha valor nenhum, era para ser queimada. E nós somos enxertados em Israel. A partir do dia que Jesus Cristo subiu para a glória, para interceder diante do Pai por nós, que Ele completou a obra, que está tudo consumado. Ele fundou a igreja com 12 apóstolos, que são israelitas, nós somos enxertados gentios em Israel. Então, essa mistura aí, eu creio que está nos dando o direito de pensar que nós somos a mesma coisa, né? Se nós não damos frutos, não tem valor. Somos o ramo da videira. A videira é Jesus, nós somos o ramo da videira. Então, o noivo é a videira, nós somos os ramos. Se formos enxertados em Israel, é a mesma situação. Então, cadê os frutos? Cadê as células? Para quando você recebeu, der fruto, e esse fruto tiver ainda sem conseguir se adaptar aos templos, ir para o templo para reunir com a igreja toda aos domingos, você vai colocar aonde? Porque tem outra opção. Se você consegue uma vida para Jesus, deu fruto, você de preferência deve levar logo para a sua célula. Ali, aquele momento festivo, aquela coisa toda, eles vão se acostumar com os irmãos que você deve ter, algumas pessoas com você. Você, digamos que você é a pessoa que está na frente da célula, mas tem pessoas para orar com você, para estar junto. Aquele co-líder, você está liderando, mas tem o co-líder. Então, você tem 2, 3 irmãos, no caso de mulher, tem 2, 3 irmãs que vão de confiança, mulheres intercessoras, para estar intercedendo, sendo uma co-líder ou co-líderes, algumas, pode ser mais de uma. E aí, quando acontece essa festa nos céus de uma alma que você ganhou para Jesus, às vezes por causa dos escândalos dos falsos profetas, a gente sabe que as pessoas têm aquela pulga na orelha, desculpa a expressão, desconfiados. Se vai para lá e todo mundo vai ver, o pessoal vai me ver naquela igreja, vai saber que eu estou conivente com esses escândalos da igreja, como é que eu vou ser crente agora diante de tanta coisa que eu vejo na televisão sobre pastores. E aí ficam aquelas coisas. Depois, com o tempo, elas vão percebendo que não tem que generalizar, não tem que se incomodar com o que dizem, porque não são todos. Alguns, a gente sabe que vem escândalo por alguns, mas enquanto a pessoa não se acostumar, não começar ali conviver com a palavra e com os irmãos, eles não vão entender isso, ainda vão ficar com alguma dificuldade. Então, a célula é para esse momento. A célula de multiplicação vai ganhando e vai levando para a célula, vai ganhando e vai levando. Daqui a pouco está aquele grupo, a célula cresceu, multiplica.
vai dividir aqueles co-líderes, aquelas pessoas que estão ajudando, já vai para reunir em outro local, a célula já vai rendendo. Até quando as pessoas já estão indo para o templo, ainda deve ter um pouco mais de tempo na célula, porque isso faz com que elas possam ver, dizer suas necessidades, falar das coisas que lá no templo elas não vão falar. Então, cadê a sua célula? Cadê a minha célula? Onde estão as células? Nós estamos numa igreja em célula no modelo dos 12. Não é uma religião, é uma estratégia para a gente fazer o reino de Deus crescer. Já tem 12 discípulas? Você juntou essas pessoas na célula, já tem 12 para você ter o discipulado com elas? Célula, discipulado. Célula, discipulado. A célula, você junta as pessoas ali, depois que você consolida, já tem o discipulado também. Então, queridos, em nome de Jesus, eu estou vendo o despertamento que Deus nos traz de Gênesis e Apocalipse. A Bíblia toda é para nos levar a estar junto de Deus, achegados a Deus, ensinando tudo que Ele requer de nós. E Ele diz para nós, pela sua palavra, que nós precisamos ter frutos. Jesus fala muito disso. A árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. Então, tudo mostra que nós nascemos espiritualmente para ganharmos vidas. No dia que você aceitou Jesus, já está comprometido para ganhar vidas. Mas eu falo, mas ninguém quer saber de nada, mas você fala. E não vou acreditar que você vai ficar a vida toda falando de Jesus e nunca vai conseguir fazer uma discípula. Vai ter alguém que vai querer Jesus e que você vai consolidar, discipular e enviar. Mas eu não sei ler. Olha, Deus nunca aceitou desculpa. Você sabe daquela desculpa daquele homem lá de Mateus? Não estou lembrando mais o capítulo, eu lia muito sobre isso, mas eu já vou esquecendo de algumas coisas que eu li, mas eu vou repassando. Então, por isso que se lê a Bíblia todos os anos, quando chega no Apocalipse, volta novamente, para a gente não ficar esquecido. Então, como eu estou muito aqui no Antigo Testamento, já vivo esquecendo algumas coisas, mas depois vamos passar por lá, pelo Novo Testamento, aí recorda tudo que não está lembrando, como agora mesmo, não estou lembrando o versículo, mas lá em Mateus, acho que é o capítulo 8, que fala de uma desculpa de alguém, um discípulo, que diz assim: olha, Senhor, primeiro vou enterrar meu pai, depois eu te sigo. E Jesus disse: deixe os mortos enterrarem os seus mortos. Provavelmente o velho não estava morto. Era uma questão de que os filhos tinham que honrar seus pais e ficar dando atenção até que estavam envelhecidos, eles davam atenção até que eles fossem sepultados. Agora imagine, ficar esperando o pai ser sepultado para seguir a Jesus. Era simultâneo, cuidando do pai e seguindo a Jesus. Não tem desculpa para a gente. Então, não tem desculpas, então vamos ganhar vidas, né? Não tem desculpa. Você acha que isso é fácil? O Senhor Jesus dizer para aquele homem: deixe os mortos enterrar os seus mortos. O que é que ele quer dizer com isso? Não tem nada que você me diga que eu vai lhe desculpar. Então, nesse caso, por causa disso, tem que ser frutífero, tem que me seguir, tem que andar como eu ando. Então, nesse caso, o que a gente faz com essas pessoas? A gente fica dizendo: pode continuar cuidando da sua vida. Vai fazer o quê? Se a pessoa apresenta, cuide, porque senão vai dizer que a gente está pressionando, né? A gente já falou a verdade. A gente sabe que todos devem fazer isso. E a pessoa está continuando a querer cuidar da sua vida e deixar o reino de Deus para trás. A gente tem por obrigação, como mulher casada, cuidar das coisas como agradar o seu marido. Mas não tem desculpa, porque dentro da própria casa a gente discipula. Não empata cuidar do marido. Porque dentro da casa não precisa sair. Só é você fazer alguma coisa que convide pessoas. Ter que ser criativo. E em cada evento que você fizer, cada coisa que você fizer, um aniversário, alguma coisa, você tem sempre alguém que não é ainda conhecedor da palavra. Você aproveita e já vai semeando. Quando ganhar, já faz a sua célula. E ali já tem aquelas pessoas. Se o seu marido empata de fazer um evento, uma festinha do aniversário de um filho, e que você traga pessoas que não conhecem Jesus, ore mais. Mas não dê desculpa não, que eu tenho certeza que Deus,
Se tiver alguém que impeça, como Nabal estava impedindo Abigail, Deus dá um jeitinho no Nabal. Eu espero que você saiba disso. Todas as situações que a gente apresentar diante de Deus, nós não vamos ser nada recebido como desculpa. Porque o Senhor sabe muito bem que quando a mulher quer, ela sabe virar a cabeça do marido. Se você quer ganhar vida, você ganha dentro de casa. Inventa tudo para poder ter alguém na sua casa que não é crente para você torná-la crente, filho de Deus. Crente, que Deus quer que nós sejamos crentes. Não como Satanás, que crê e estremece e não obedece, mas crente é aquele que crê em Deus e obedece a Deus. Então a gente vai fazer. A gente faz, a gente consegue. Qual é a mulher que não sabe como virar o homem é o cabeça, mas ela sabe como virar o pescocinho para a cabeça ficar para o outro lado. E a própria Bíblia diz que o Senhor inclina o coração da autoridade para onde Ele quer. Então a gente ora, Deus muda a história, o maridinho vai conceder você ter reunião em sua casa. Olha, gente, pelo amor de Deus, viu? Eu não estou nem acreditando nessas desculpas, quanto mais Deus que vê todas as coisas. Não existe desculpa. Deus não mandou a gente ser frutífero, não ia deixar que nós fôssemos como uma árvore da videira que só presta para dar fruto, porque se não der fruto vai ser queimado. Ele não ia fazer a gente, comparar a gente com a videira, para a gente dar desculpa e não dar fruto. Se ele já falou que é igual a videira, que nós somos como a videira, representa a gente como os galhos da videira, é porque ele quer que diga, que não dê desculpas. Vai ter que dar fruto, porque senão é queimado. Tem que dar fruto. Então, vamos mãos à obra. E para completar você, além de ver na Bíblia, você está vendo uma líder que em cada bairro que passou, deixou pessoas convertidas. Eu não estou aqui falando de coisas que você tem que fazer, mas que eu já fiz e que sei que todos nós temos que fazer. Não é você, mas todos nós. A começar de quem está pregando, de quem está ensinando. E eu posso levar nos lugares onde eu já ensinei. E posso levar vocês em lugares de congregações, onde tem pessoas que nós ganhamos para Cristo, que não estão no nosso ministério, mas então estão em todos os lugares dessa cidade. Porque a gente nunca parou, porque nós já reconhecemos que é para dar frutos. Agora, se você disser, mas eu não sei ensinar, então apresente os discípulos que você ganhou, que a gente vai te ajudar a ensinar. O caso é você não dar desculpas. Não, mas eu ganhei fulana, mas eu estou sem saber como é que eu faço. Você fala com a líder da sua congregação. Ela vai ter alguém que vai estar junto com você. Você fica junto para você ir aprendendo e ela consolida. Aí depois, na hora de fazer o discipulado, a pessoa lhe acompanha e você fica ali junto para aprender. Não vai ficar a vida toda sem saber. O negócio é ter disponibilidade para fazer o que Jesus mandou. Se tiver, faz. Mas quem não quer fazer, dá desculpas. Então, queridos, nós estamos vendo aqui o Senhor deixando uma revelação para nós, né? Mostrando que temos que dar fruto mesmo. Não tem para onde correr. Porque nós somos uma árvore preparada para ter valor quando frutifica. As outras, a madeira pode servir para fazer um móvel, fazer tantas coisas, mas a videira só tem uma coisa para ela fazer, dar frutos. Louvado seja Deus por mais essa palavra. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.